Irmãos, nós estamos, como o pastor Júnior já falou pela manhã, nós vivemos essa semana chamada de Semana Santa, e eu estou lembrado quando criança que na sexta-feira nós morávamos em fazenda quando eu era bem criança mesmo, e na sexta-feira era um dia em que a gente não fazia nada. A criança não podia caçar com estilingue, não podia jogar pedra, não podíamos pescar, não podíamos gritar, não podíamos correr. Então era um tempo assim de silêncio nesse dia, na sexta-feira da Semana Santa. Ah, era um dia que a gente não apanhava também, né? Então não havia disciplina, não havia vara. Naquele dia não era vara, naquele dia era cinto mesmo, né? Então nesse dia era o dia assim que a gente não era disciplinado. Então era um dia assim muito especial mesmo, a Sexta-feira Santa. Era uma época em que o povo levava mais a sério, não é? Não havia turismo, não havia esse negócio de... Naquela época não havia clubes como há hoje, mas havia córrego, que a gente podia ir nadar nos córregos, né? Então não havia nada disso. Era um tempo de reflexão na sexta-feira. Aí à noite tinha a missa do galo, não é? À meia-noite, que de modo geral as igrejas católicas lotavam, era muita gente mesmo. A partir da meia-noite podia fazer, a partir da missa do galo podia se fazer o que quisesse. Era a época que o pessoal malhava o Judas, que o pessoal roubava, entrava nos quintais e roubava coisas. Então a partir daí podia tudo, né? Havia bailes, né? Então a coisa era bem desse jeito. Mas nós vimos hoje pela manhã um resumo sobre a Semana Santa e de fato é isso que nós, como evangélicos, como cristãos, devemos viver. E eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 24, de 1 a 9 apenas, e nós vamos ler na versão NVT, que já está na tela. Se você quiser acompanhar aqui também pode. Hoje nós temos menos gente, né? Acho que muita gente viajou, muita gente ficou em casa para poder preparar aquele almoço, né? Então nós temos menos gente hoje aqui na nossa IBD. Então o texto bíblico nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Amém? Pastor Marcelo, pode nos conduzir a Deus nessa palavra de oração?
Amém, Pai. Sim, Senhor Deus. Amém, Pai. É, Deus. Amém, Pai. Sim, Senhor Deus. Uhum. Amém, Pai. Uhum. Amém, Pai. Amém, Pai. Bem, então esse é o tema que nós vamos tratar hoje, ressurreição. Ressuscitou, né? No caso, Jesus ressuscitou. E, por favor, a primeira tela. Nós temos né, ele já é falecido, John Stott, teólogo anglicano. Ele fez a seguinte afirmação: o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O conceito da ressurreição constitui o seu cerne. Em outras palavras, constitui a parte central, o coração, não é? O coração. E remover esse conceito é destruir o cristianismo. Então, da mesma maneira como se tirar a Virgem Maria do catolicismo, o catolicismo deixa de ser catolicismo romano, se nós tirarmos a ressurreição, o cristianismo também é destruído. Não existe cristianismo. Então a ressurreição é uma pedra fundamental para o cristianismo. Então nós temos que enxergar como algo importantíssimo para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã, para a nova vida em Cristo. A ressurreição, ela é uma doutrina extremamente importante, uma doutrina bíblica extremamente importante. Mas nós queremos ver aqui algumas declarações sobre a ressurreição de Jesus. E a primeira declaração é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos diz: e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus, ele é Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meus amados, a ressurreição, ela prova que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, ele é Deus. Não vamos aí argumentar como os testemunhas de Jeová argumentam, que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. E o argumento lógico se filho de homem é homem, filho de homem não é um animal, não é um cavalo, não é um boi, não é um peixe, não é uma ave, da mesma forma Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele é Deus. Porque ele é o Filho de Deus. E eu não sei se os irmãos, eu abri um parênteses aqui, e eu não sei se os irmãos receberam convites em suas casas, talvez lá na sua caixinha de correio, que os testemunhos de Jeová, na sexta-feira, estariam celebrando a morte de Jesus. E eles colocaram lá na caixinha de correio lá de casa, eles colocaram. E uma irmã da igreja, ela mandou uma mensagem para mim por WhatsApp: pastor, o senhor viu o que os testemunhos de Jeová estão fazendo? Mas eles estão fazendo isso para confundir o cristianismo. Ou, quem sabe, aquelas pessoas que fazem parte de uma religião chamada cristã, mas que ainda não é evangélico, não conhece a verdadeira história da morte de Jesus. Para terem adeptos, eles agem dessa maneira. Porque eles creem em Jesus como Filho de Deus, mas não como Deus. Eu já insisti algumas vezes e reitero:
Se você ler uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, você vai encontrar lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus, a palavra Deus ali está a palavra é minúscula, para mostrar que Jesus não é Deus verdadeiro. Então nós temos que tomar cuidado com relação a isso, não é? Mas, então a ressurreição, ela prova, ela declara que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. A segunda prova com relação a Jesus Cristo é que o sacrifício de Jesus pelo pecado foi aceito. Nós olhando ainda em Romanos capítulo 4, nós enxergamos o seguinte, versículos 24 e 25, que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então veja bem, o ser humano é pecador, todos nós somos pecadores. E nós não temos condições de nos salvarmos. Por melhor que sejamos, por mais obras que façamos para chegarmos aos céus, nós não conseguimos chegar aos céus. Então veja bem, o texto bíblico está dizendo que Jesus, ele ressuscitou dos mortos como Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Então ele foi entregue à morte para ser o nosso Salvador. Em outras palavras, o sacrifício que Jesus realizou lá na cruz do Calvário, ele teve validade, não só porque Jesus morreu na cruz. Se Jesus tivesse apenas e tão somente morrido na cruz, e a vida dele tivesse acabado, aquele sacrifício não teria valor nenhum. Mas a ressurreição, ela validou a morte de Jesus em nosso lugar. Por que razão? Porque Jesus não apenas levou os nossos pecados lá na cruz, mas ele, ao ressuscitar, ele nos dá vida. Ele nos dá nova vida. Então, por esse motivo, o sacrifício de Jesus pelo pecado foi aceito. Porque a ressurreição, ela validou o sacrifício de Jesus. Então, nós temos que lembrar essa realidade. Então, veja bem, o sacrifício de Jesus, ele foi pelo nosso pecado, ele foi aceito e a obra da salvação está totalmente completa. Então, percebam mais algumas coisas. Por exemplo, há algumas religiões que são ditas cristãs e elas, nem sei se de fato elas se julgam cristãs, mas elas, na visão do fundador dessas religiões, o sacrifício de Jesus não foi completo. Não foi completo por quê? Porque precisamos crer na obra de Jesus e precisamos crer em alguma coisa a mais. Por exemplo, o que eles pregam é que o ser humano precisa também crer que o sábado, como dia da semana, ele precisa ser observado. Porque se a pessoa trabalhar no sábado, ela também não é salva. Então, a salvação, o sacrifício de Jesus, mais o sábado é que garante a salvação para essa religião. Então, nós começamos a ver que não é somente a obra que Jesus realizou,
a obra completa de Jesus. Quando nós olhamos ainda para uma outra religião, que é a religião que predomina o nosso país, pelo menos 90% aí da população se diz cristã, que faz parte dessa religião, eles pregam que Jesus de fato morreu pelos nossos pecados, para poder nos salvar. Mas precisamos praticar boas obras. Precisamos ajudar pessoas, precisamos dar esmolas para que cheguemos aos céus. Mas a Bíblia não diz isso para nós. Então, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus demonstra que a obra de Jesus foi completa para a nossa salvação, para a salvação do ser humano. Então, meu amado irmão, você não deve ficar aí preocupado, achando que você aceitou a Jesus. Sim, é verdade, mas eu preciso fazer boas obras para eu poder ir para os céus. Não é necessário isso. O que a Bíblia nos diz é que nós fomos salvos para as boas obras. Guarde bem isso. Nós fomos salvos para as boas obras. Pelo fato de eu ser salvo, eu devo demonstrar que sou salvo sendo uma pessoa que pratique boas obras. Porque são as boas obras que vão identificar que realmente eu sou salvo em Cristo Jesus. São as boas obras que vão atrair pessoas para também aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da vida. As boas obras não salvam, mas elas demonstram que eu sou salvo. Então eu preciso lembrar disso. A Bíblia, ela é muito clara com relação a isso. A terceira prova que nós podemos enxergar aí é que o crer em Jesus produz novidade de vida. Romanos capítulo 6, 4 e 5. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele ressuscitou dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Então, o que a Bíblia aqui está dizendo? Nós fomos sepultados com Cristo no momento em que nós aceitamos a Jesus. Jesus morreu lá na cruz, a prova da morte dele foi ele ter sido colocado lá no túmulo, e ele de fato morreu. A Bíblia é clara com relação a isso. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o sacrifício dele, nós aceitamos que morremos com Jesus lá na cruz e que nós fomos sepultados com Jesus. Nós morremos para a vida desse mundo, para a vida de pecado. E quando Jesus ressuscita dos mortos, nós ressuscitamos com ele. É por esse motivo que o simbolismo do batismo é esse. Quando a pessoa ela é mergulhada na água, ela está dizendo: eu estou morrendo para a vida de pecado. Eu estou morrendo para esse mundo. Mas quando a pessoa é levantada, ela é emergida da água, ela está dizendo: agora eu nasci para uma nova vida. É por esse motivo que o cristianismo bíblico, o batismo, ele é bíblico por causa disso, porque ele simboliza a nossa morte para o pecado e a nossa nova vida em Cristo Jesus. O batismo mostra isso, tá? Tem algumas religiões, algumas denominações que eles não creem dessa maneira. Eles não enxergam na Bíblia essa realidade. E aí, o que aconteceu? O reformador Martinho Lutero, ele foi muito importante para a reforma protestante, mas
esse aspecto do batismo ele conservou. Ele não enxergou essa realidade. Por isso que os luteranos, eles são batizados por aspersão. Os católicos continuam sendo batizados por aspersão, porque já vinham lá, acabaram dentro da história do cristianismo fazendo essa mudança. E o Martinho Lutero continuou com essa mudança mesmo através da reforma. Mas aqueles que de fato já eram bíblicos antes da reforma protestante, antes da Igreja Católica Apostólica Romana tomar o poder espiritual, dizendo que eles são a autoridade máxima, antes disso já havia as igrejas que elas eram bíblicas, que elas eram neotestamentárias, que elas seguiam os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. E essas igrejas conservaram o batismo como é feito. A pessoa sendo mergulhada na água para ela estar reconhecendo que ela morreu para esse mundo e quando sair da água que ela nasceu para uma nova vida. Então, é isso que está mostrando aqui. Então, a ressurreição de Jesus, ela nos mostra que nós nascemos para uma nova vida. Agora, é interessante, não adianta a pessoa ela ser batizada da maneira correta, do método correto, se ela não tiver uma vida correta. Entende? Esse simbolismo, ele é bíblico, ele tem uma verdade embutida, mas se aquele que se submeter a esse tipo de batismo, a esse método de batismo, ele não demonstrar essa nova vida, não tem valor nenhum o seu batismo. Nenhum valor. Porque ele não aceitou a obra de Jesus na sua vida. Como nós temos afirmado aqui algumas vezes, a pessoa apenas e tão somente mudou de religião. Ela aceitou ser batizada porque ela está mudando de religião, mas ela não mudou de vida. Então o batismo, ele simboliza essa transformação que há na vida da pessoa. Demonstra que a pessoa passou da velha vida para a nova vida. Então a pessoa que crê em Jesus, na sua vida, é produzida essa novidade de vida. Ela não vai mais viver a velha vida, ela agora tem uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a ressurreição também prova isso. E a pergunta é, e nós, o que nós somos? Nós somos alguém que tem essa vida que Jesus produziu em nós, essa nova vida? Ou nós apenas somos religiosos? Nós apenas trocamos de religião? Por isso que a gente tem afirmado que nós não somos uma religião. Nós somos pessoas que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Nós agora temos um relacionamento com o Deus vivo. Um relacionamento com Jesus, que é o Deus vivo. Nós não mudamos de religião. Nós mudamos de vida. Nós fomos transformados. Nós temos vida nova. Então é isso que nós precisamos lembrar. A quarta prova é que através da ressurreição o mundo será julgado. Vamos ver o texto aqui para a gente entender melhor. Atos capítulo 7, a partir do versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então veja bem, o Senhor Jesus, Jesus Cristo, através da sua ressurreição, ele recebeu autoridade, não somente para salvar pessoas,
mas também para julgar as pessoas. E ele vai julgar o mundo com justiça. Qual é a justiça? A justiça é que o pecado precisava ser punido. E a punição que foi dada ao pecado seria através da morte. Mas nós não teríamos condições de morrer pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Era necessário que alguém que não tivesse pecado algum, alguém que fosse puro, morresse no lugar do pecador. E quem morreu foi Jesus. Então Deus exerceu a justiça sobre o pecado através da morte de Jesus, lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, lá morrendo, assumiu o meu pecado, o nosso pecado. O pecado de todos nós. Então essa é a justiça com a qual o mundo será julgado. Aquelas pessoas que aceitaram e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, elas serão justificadas. Mas aquelas pessoas que não aceitarem a Jesus, elas serão julgadas de maneira justa, mas não para o céu, para o inferno, porque elas rejeitaram o sacrifício de Jesus. Elas não acreditaram que ele foi crucificado, que ele morreu, foi colocado no túmulo, e que ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida nova. Então essas pessoas, elas não creram nessa realidade. Elas não creram no Evangelho de Jesus Cristo. Elas entenderam que poderiam ter vida transformada, vida nova, pelo esforço próprio. Ou elas acreditaram que no final das contas, todas as pessoas iriam para o céu, independente do tipo de vida que ela tivesse. Porque Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Essa é a visão que as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus têm. Mas a palavra de Deus está muito clara nesse texto que nós acabamos de ler. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Quer dizer, Deus está dando tempo para que as pessoas entendam que a vida que elas estão levando é uma vida de ignorância espiritual. Elas estão levando essa vida porque elas não conheceram ou não estão conhecendo ainda o plano que Deus estabeleceu para salvar o ser humano. Aí o texto continua dizendo: agora, porém, notifica a todos, aos homens em toda parte que se arrependam. Agora o quê? Esse momento. A proclamação do Evangelho está sendo feita. As pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Hoje, as pessoas não podem dizer: olha, eu não ouvi sobre Jesus. Está sendo anunciado. As mídias sociais estão anunciando. Todas elas. As mídias tradicionais já têm anunciado o Evangelho há muito tempo. Na época em que o rádio era o meio de comunicação mais importante, muitos evangélicos assumiram ou compraram horário nas programações das rádios para anunciar o Evangelho. Depois entraram na televisão. Depois disso que surgiu a mídia moderna que nós temos hoje via internet, está aí à disposição. Além de cada um de nós que tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, testemunha de Jesus lá no seu trabalho, testemunha de Jesus lá na escola, na vizinhança, onde nós estamos, testemunhamos. E na medida em que a oportunidade nos é dada, ou aqueles que são evangelistas criam oportunidade, eles falam de Jesus abertamente para as pessoas. Então esse é o agora que está sendo notificado a todos os homens que eles se arrependam.
Se arrependam do quê? Se arrependam do pecado. Se arrependam de não estar acreditando em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependam porque todos os pecados que estão sendo cometidos é porque eles não acreditam em Jesus, não creem em Jesus. Porque é em Jesus que o homem passa a enxergar a vida de forma diferente como o mundo está enxergando. Tá? E aí então vai vir o julgamento. Haverá um dia para esse julgamento. É o que a palavra de Deus está dizendo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e esse varão é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e é ele quem vai estar lá nesse dia fazendo o julgamento. Haverá um dia, eu não sei qual vai ser esse dia, e eu não sei qual vai ser o ano, não sei qual vai ser o mês, e nem sei qual é o dia do mês, mas haverá esse dia. Porque isso aí é uma profecia. Da mesma forma como as profecias bíblicas se cumpriram, essa também se cumprirá. E isso aqui leva a você, que se ainda não acreditou na obra que Jesus realizou para poder salvar a humanidade, salvar a você, para que você se arrependa e você crê em Jesus. É com esse objetivo. E também isso traz para nós uma responsabilidade, nós que já temos a Jesus, para que nós possamos notificar aos homens, dizer aos homens, Jesus morreu para poder te salvar. A sua vida é complicada, é por causa do pecado, a vida errada que você leva, mas Jesus pode transformar a sua vida pode ser mudada. Você pode ter paz, você pode ter alegria verdadeira, você pode ter realização. Por que você pode falar isso? Porque o próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então nós podemos ter isso. Então lembremos, através da ressurreição é que vai acontecer isso. A ressurreição deu autoridade para Jesus, para ele ser aquele que vai julgar. Então a ressurreição de Jesus Cristo, ela vai mostrar também que ele é o juiz. No momento ele é o Salvador. Enquanto nós estamos nesse período chamado período da graça, que é o período da igreja, é o período que nós estamos vivendo, ele é o Salvador. Precisamos anunciá-lo como Salvador. Mas precisamos alertar aos homens que vai chegar o dia em que ele será apenas e tão somente juiz. Aí não adianta querer apelar para ser salvo, dizer que se arrependeu. Esse arrependimento será tardio. Foi o que aconteceu lá quando veio o dilúvio e a porta da arca se fechou, e Noé durante 120 anos anunciando a justiça de Deus, zombaram dele, disseram que ele estava doido, que ele era louco, que ele estava pinel. Mas no dia em que o dilúvio veio, as pessoas acreditaram, mas era uma crença muito tardia, um arrependimento muito tarde. Assim também será quando Jesus sentar no trono para ser o juiz. As pessoas o reconhecerão como Senhor, mas não terão condições de tê-lo como Salvador. Então, é uma dura realidade, mas é uma realidade real, palpável, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Mas, meus irmãos, é interessante que Satanás não gostou da ressurreição de Jesus. Porque o objetivo do diabo era destruir aquele que viria para salvar o homem. O objetivo de Satanás era destruir a obra-prima de Deus, que é o ser humano. O ser humano é a obra-prima de Deus. E Satanás, desde o jardim do Éden, tem tentado
destruir a obra-prima de Deus. Se você já leu a Bíblia pelo menos uma vez, a Bíblia toda, você vai perceber durante toda a história bíblica como Satanás trabalhou para destruir a obra-prima de Deus, o ser humano. E a mesma coisa ele tentou fazer com Jesus. Quando Jesus nasceu, através de Herodes, ele tentou destruir a salvação do ser humano, na pessoa de Jesus Cristo. Através de Pedro, ele tentou desviar Jesus da cruz. Aliás, antes disso, né? Naqueles 40 dias lá que Jesus teve um jejum, ele tentou desviar Jesus da cruz. Ele tentou facilitar para Jesus a salvação do ser humano. Mas não há salvação sem cruz. Não há salvação sem ressurreição. Não há salvação sem a morte de Jesus. Não há salvação. Ele tentou desviar Jesus da cruz. E aí depois ele tenta desviar Jesus da cruz através de Pedro. Quando Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás. Ele tentou. Por quê? O objetivo dele era destruir a obra-prima de Deus, o ser humano. Porque o ser humano é que adora a Deus. O ser humano é quem que tem condições de fazer uma escolha de adorar a Deus em espírito e em verdade, como o próprio Jesus diz que Deus está em busca de adoradores que assim o adorem. Ele tentou fazer tudo isso. E quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, e quando Jesus é colocado lá no túmulo, ele disse: vitória ganha. Vitória ganha. Nada mais pode ser feito. Mas quando Jesus ele ressuscita, Satanás não fica quieto, ele continua reagindo. Como é que ele... Então, meus amados irmãos, nós não devemos ficar surpresos porque Satanás tem atacado violentamente a verdade da ressurreição. A primeira reação que Satanás teve foi mentira. Foi de dizer: olha, roubaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro e instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então esta foi a primeira mentira que Satanás criou para desacreditar na ressurreição de Jesus. Para desacreditar que Jesus de fato está vivo. Foi a primeira. Então, esse fato, ele é extremamente improvável. O fato de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto os soldados estavam dormindo. É improvável. Primeiro, porque esse túmulo estava sobre uma forte vigilância. O que está embutido em tudo isso aqui é que os soldados que estavam de plantão não podiam dormir. Porque se acontecesse o fato que eles disseram aqui, os soldados pagariam com a própria vida, se isso acontecesse. Era a lei romana. Eles pagariam com a própria vida. Então isso
É improvável ter acontecido. Olhemos ainda Mateus 27, 62 e 63. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse, está se referindo a Jesus, depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Então, seria praticamente impossível os apóstolos dominarem aqueles soldados romanos, aqueles homens treinados. Eu estava conversando com o Jonas, o nosso vizinho lá, que é membro aqui da igreja, o esposo da Carla. Ele está num treinamento lá em Campinas, porque ele vai trabalhar em Olímpia, como soldado ali em Olímpia. Ele passou no concurso, ele está lá. Ele está dizendo que eles vão ter um treinamento de 4 meses e que poderá chegar a 6 meses esse treinamento. Então veja bem, os soldados romanos eram pessoas treinadas para o pior que acontecesse. Eles não eram raquíticos. Eles não eram homens que estavam lá na frente, igual algumas empresas colocam algumas pessoas para ser guarda noturno, né, vigilante lá. Eu lembro do meu pai, era a maior fábrica de calçados que havia na cidade naquele dia. Meu pai era naquela época se chamava de guarda noturno, né? Meu pai ficava lá. Se um ladrão entrasse lá, dominava o meu pai com tanta facilidade, fazia o que quisesse. Meu pai não tinha treinamento nenhum. Mas esses soldados eram homens treinados. Agora imagina, aqueles apóstolos. Como é que eles iam enfrentar aqueles soldados? Para poder roubar o corpo de Jesus. Para poderem rolar aquela pedra pesada que foi colocada lá na porta do túmulo. Para impedir que alguém entrasse, lacrado como estava. E o maior obstáculo não é nem tanto isso. O maior obstáculo era o fato de que os próprios apóstolos não criam que Jesus ressuscitaria. Eles não criam que Jesus ressuscitaria. Então, tendo em vista a incredulidade dos apóstolos, por que eles roubariam o corpo de Jesus e tentariam mentir sobre a ressurreição de Jesus? Por quê? Eles não tinham condições para fazer isso. De forma alguma, eles teriam. Então, o diabo, e até hoje, se você pegar alguns livros de teologia, principalmente da teologia liberal, e principalmente de pessoas até que não têm, porque tem muitos teólogos que eles são incrédulos. São teólogos na teoria, mas eles expõem o que eles pensam. Muitos têm escrito até hoje e têm propagado até hoje que Jesus não ressuscitou, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E tem alguns que até escrevem que o corpo de Jesus foi encontrado em tal ou tal região. Até hoje eles fazem isso. Então essa mentira tem se propagado. Ela continua vigente, essa mentira que o diabo semeou quando Jesus ressuscitou. Quando, através daqueles líderes religiosos judeus, que subornaram os soldados para que eles contassem essa mentira, e se o governador fosse em cima deles, eles defenderiam aquelas pessoas. Meus irmãos, só abrindo um parêntese,
Hoje nós temos autoridades que fazem a mesma coisa. Não estou dizendo aqui com relação à ressurreição de Jesus, mas com relação a verdades para poder enganar o povo. Até hoje, eles subornam autoridades, pessoas que estão em postos chaves, para que o povo não saiba da verdade e o povo continue sendo enganado. Foi isso que Satanás fez através daquelas autoridades religiosas daqueles dias, que subornaram os soldados para eles contarem essa mentira. Então, essa foi a primeira mentira. A segunda mentira é que Jesus não ressuscitou. Que Jesus não morreu na cruz. Então eles dizem que Jesus não morreu na cruz. Jesus apenas teve um desmaio. E que Jesus recobrou a consciência quando ele foi colocado lá no túmulo, porque a temperatura lá do túmulo era uma temperatura baixa e que ajudou a Jesus recuperar a sua consciência. Esse é o argumento que eles levantaram. Mas é interessante que Pilatos, ele fez questão de confirmar a morte de Jesus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 15, olha lá, está escrito o seguinte a partir do versículo 42. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Versículo 44. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. Então, os irmãos vejam, os soldados romanos foram lá e confirmaram que de fato Jesus havia morrido. Os outros dois que estavam ao lado de Jesus, crucificados também, os dois ladrões, eles ainda estavam vivos. E aí os soldados quebraram as pernas deles ao perceber que Jesus havia morrido, para que o sofrimento deles fosse mais intenso, eles morressem, mas morressem com um sofrimento muito maior do que o sofrimento que eles estavam tendo até aquele presente momento. Quando nós olhamos para João capítulo 19, 33 e 34, nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte: mas quando chegaram a Jesus, os soldados chegaram a Jesus, viram que ele estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Não quebraram as pernas de Jesus. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e no mesmo instante correu sangue com água. Eu estava dando uma olhada o que significava isso de maneira melhor. Então, quando o soldado furou o lado de Jesus, saiu sangue misturado com água, o que prova que o pericárdio é uma membrana que envolve o coração. Então, o pericárdio, ele se rompeu e os fluidos se misturaram com o sangue do coração. Então, isso prova que a pessoa, de fato, morreu, que ela não tem mais vida. Então, veja bem, irmãos, além disso, de que maneira o frescor do túmulo poderia transformar o corpo de Jesus de modo que ele fosse capaz de aparecer e desaparecer de um lugar para outro? Como é que ele poderia atravessar portas fechadas? Como é que esse desmaio de Jesus trazendo à vida
poderia dar a Jesus um corpo diferente do corpo que ele tinha antes. Que ele poderia entrar num ambiente com tudo fechado, as portas fechadas. Como é que ele poderia? E aí nós olhamos para João 19 ainda, versículo 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então veja bem, o Jesus ressuscitado agora chega diante dos seus discípulos reunidos, estavam trancafiados, porque estavam com medo de serem presos, medo de serem mortos. Eles estavam lá trancados, amedrontados. E Jesus se coloca diante deles. A pergunta é: como é que isso pôde acontecer? Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse de fato sido morto, morreu de fato, nós vimos que os soldados levaram para Pilatos: olha, de fato ele morreu. Nós comprovamos que ele morreu. Como é que esse desmaio poderia dar a Jesus esse novo corpo para ele poder entrar num lugar que estava totalmente trancado? Não é? Então, amados irmãos, nós queremos partir para o final do nosso estudo para que nós possamos enxergar que essa é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, ela é baseada na morte e na ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 nos diz o seguinte, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Quem foi que transmitiu isso para o apóstolo Paulo? O próprio Senhor Jesus. Lá na estrada de Damasco, quando ele estava indo para perseguir a igreja, para prender aqueles que criam em Jesus. Então o próprio Jesus apareceu para ele. Então foi transmitido pelo próprio Senhor Jesus a ele essas verdades. E aí ele diz, versículo 3, voltando: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele teve aquele encontro real com Cristo ressurreto, mas a própria Bíblia, que era apenas e tão somente o Velho Testamento, já falava da ressurreição de Jesus. E Paulo então está se referindo às Escrituras do Velho Testamento, não o Novo Testamento. O Novo Testamento não existia. Está falando das Escrituras referindo-se ao Velho Testamento. Versículo 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Voltando a afirmar aos irmãos o Velho Testamento. 5. Apareceu a Pedro e, mais tarde, aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido, vivos nos dias de Paulo, não é? Não vamos achar que são vivos até hoje, até nos dias de Paulo. Versículo 7, mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. 8, por último, apareceu também a mim, como se eu estivesse nascido fora de tempo.
Então, a ressurreição de Jesus, ela foi vista por todos, por essa gama de pessoas, que elas viram ao Jesus ressurreto. Eles viram ao Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus vivo. Eles são testemunhas, foram testemunhas e continuam sendo, porque nós estamos lendo agora. Então, esses apóstolos, eles foram enviados pelo próprio Senhor Jesus ressurreto como testemunha dele, Jesus, vivo, para todas as nações. Então, a crença na morte e ressurreição de Jesus é que faz toda a diferença na vida dos discípulos da época de Jesus e de todas as épocas. E deve fazer diferença na minha vida e na sua vida. O Jesus que nós cremos é o Jesus vivo, é o Jesus que ressuscitou. Nós não cremos no Jesus morto, nós não cremos no Jesus que, segundo alguns, ele morreu como mártir. Não, Jesus não morreu como mártir, Jesus morreu como Salvador, porque nós precisávamos e precisamos de um Salvador. Foi por causa disso. Então, essa mensagem nós precisamos transmitir, porque esse Jesus, ele fez diferença na minha vida. E eu creio que ele fez diferença, está fazendo diferença na sua vida e na minha. E eu preciso provar a essas pessoas que esse Jesus vivo também pode fazer diferença na vida das outras pessoas, daqueles que ainda não aceitaram como Senhor e Salvador da vida. Nós precisamos fazer isso. Ou Jesus ressurreto, ele é o nosso Senhor e Salvador, ou nós estamos seguindo um Jesus morto, um Jesus que não ressuscitou, um Jesus que não transforma a vida de ninguém, um Jesus que é uma mera figura histórica, que morreu, acabou tudo. Mas o Jesus da Bíblia, o Jesus no qual cremos, é o Jesus que ressuscitou, é o Jesus que está vivo. E eu e você precisamos mostrar essa novidade de vida às pessoas. Eu e você precisamos mostrar isso. Eu e você não podemos ser semelhante aos outros. Aquelas pessoas que trabalham conosco, aquelas pessoas que estudam conosco, aquelas pessoas que são nossas vizinhas, aquelas pessoas com quem nós cruzamos com elas na rua. Nós não podemos nos assemelhar em termos de vida com essas pessoas, porque agora nós temos nova vida. Nós temos a vida abundante que Jesus prometeu para nós. E se você não tem essa nova vida, você precisa tê-la. Você precisa crer em Jesus, o Jesus que está vivo, o Jesus que pode mudar a sua vida, o Jesus que pode interferir no seu casamento. Se o seu casamento vai mal, você precisa de Jesus para transformar a sua vida, para que você não seja aquele homem maldoso dentro da sua casa, aquela mulher ranzinza dentro de casa. Jesus precisa ser o seu Salvador para transformar a sua vida, para transformar a sua família, para fazer de você um funcionário que está lá naquela empresa, seja ela privada ou pública, que você está ali para mostrar quem é Jesus através do seu trabalho. Você não está ali apenas e tão somente para ganhar o dinheiro para sustentar a sua família. Você está ali para mostrar através do seu trabalho que você é diferente dos seus colegas. Jesus ressuscitou, demonstre isso através da sua vida. É só assim que as pessoas vão crer que Jesus ressuscitou. Porque se nós não demonstrarmos essa novidade de vida, eles vão entender que nós somos apenas uma religião. E eles têm religião.
Para que eles deixaram a religião deles para vir para o nosso meio? Não há necessidade. Eles ficam lá e nós ficamos aqui. Mas nós somos adoradores de alguém que está vivo, que interfere na nossa vida e que transforma a nossa vida para melhor. Porque ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E eu e você precisamos provar através da nossa vida que nós temos essa vida com abundância, que Jesus prometeu para nós. Isso é ressurreição. Isso é vida transformada. É isso que nós precisamos entender hoje. A ressurreição, esse domingo de ressurreição, não deve ser apenas um evento no calendário do nosso país ou da nossa vida, mas deve ser um dia em que vai confirmar que de fato eu também ressuscitei com Cristo. Eu tenho essa vida de Jesus em mim. E a vida que eu levo agora é a vida de Jesus através do meu corpo. Através dos meus gestos, das minhas palavras, através dos meus pensamentos, através da minha maneira de ser. No lidar com a família, no lidar com os colegas de trabalho, de escola, com os amigos. Tem que demonstrar isso. Jesus ressuscitou. E que você possa dizer: Jesus também ressuscitou a minha vida e na minha vida. Jesus ressuscitou. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer-te pela ressurreição de Jesus. De fato, Jesus ressuscitou. De fato, nós temos vida nova em Cristo Jesus. E se por acaso, ó Deus, exista alguém aqui nesta hora que ainda não teve consciência dessa realidade, não permita, ó Deus, que Satanás continue colocando mentira ao coração dessa pessoa. Não permita que ela continue descrente quanto à ressurreição de Jesus. Trabalhe nesse coração, nessa vida, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa levá-la a entender que Jesus de fato está vivo e que Jesus quer viver nessa pessoa e que essa pessoa, Deus, possa, pela fé, crer que Jesus Cristo de fato é Deus, é o Deus vivo, é o Deus que quer interferir na história e mudar a história da vida dessa pessoa, para que ela possa gozar essa vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós. Nós louvamos o teu nome porque isso é verdade e porque isso é verdade na nossa vida. Em nome de Jesus, o teu Filho, é que nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Amém.